Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós unidos na fé, nesse dia 4 de fevereiro de 2024, neste quinto domingo do tempo comum. Queremos abrir o nosso coração e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam que ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos aos outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andavam por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Considerando o Evangelho de domingo passado e esse, nós estamos vendo, Marcos resolveu descrever o que acontecia num dia na vida de Jesus. O dia começava na sinagoga, Jesus pregando, dizendo, e ali Jesus curou um homem com espírito mau, impuro. Saindo da sinagoga, Jesus vai à casa de Simão, Pedro e André. A sogra está doente, ali Jesus cura uma mulher com febre. Então vamos lembrar, Jesus cura na sinagoga um homem com espírito mau e cura na casa de Pedro a sogra, uma mulher que está com febre. O ato de ser curado por Jesus faz com que ela se levante, Jesus toca nela, algo proibido. Você não pode tocar numa pessoa doente, você se tornava impuro. Então Jesus toca na sogra, ajuda a levantar, e a atitude de quem é tocado por Deus e curado é de serviço. A sogra de Pedro levanta e começou a servi-los. A atitude de quem recebe o toque de Deus é sempre essa de serviço. De quem é curado, de quem é libertado, é de serviço. Depois desse momento, então Jesus está na sinagoga, agora está na casa. Depois desse momento, leva muita gente doente, possuída por demônios. Jesus cura todos. E aí, terminando o dia, de madrugada, Jesus se levanta, se isola no lugar deserto para rezar. Depois ele é encontrado por Pedro e por outros discípulos. Estão te procurando. Jesus, depois de momentos de oração, sempre tomava uma decisão. Devemos sair para outros lugares. Esses daqui já estão curados, já estão libertos. Devemos ir para outros. E vamos para outras regiões pregar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Curar as pessoas e libertar. Então, a gente tem um dia na vida de Jesus. Esse era o cotidiano na vida de Jesus. Circulava entre os dois ambientes, curava homens e mulheres, doentes e possuídos, se isolava sozinho, retirava-se, tomava decisões, seguia a sua missão. Jesus tinha um dia nesse patamar. Como todos nós temos o nosso dia no nosso patamar. Eu acordo cedo, faço minha caminhada, eu arrumo as coisas do escritório, acompanho aquilo outro. Às 11 horas eu almoço, descanso um pouco, trabalho à tarde, celebro à noite. Esse é o meu cotidiano. Eu basicamente sempre aqui. Até porque eu moro tudo, na minha casa, a igreja, quase tudo a mesma coisa, na mesma quadra. E isso vai sendo o nosso dia a dia. Então a gente vê Jesus no seu dia a dia. É um homem de oração, é um homem que acolhe homens e mulheres, é um homem que
demônio sabe quem ele é e ele proíbe o demônio de dizer quem ele é. Lembramos sempre que Marcos é o evangelista que quer dizer quem é Jesus. Esse Jesus ele vai se apresentando na medida que vai anunciando o reino de Deus. E ao anunciar o reino de Deus e falar, ele cria admiração, mas ao agir cria espanto. Então Jesus deve nos espantar. Acho que falta hoje a dimensão do espanto na religião, né? Acho que falta a dimensão do espanto na pregação, na reflexão. A gente ficar espantado sobre algo que nos fala e que a gente ignorava, ou que a gente nunca tinha percebido. Nós nem sempre estamos sendo espantados. Nem sempre nós estamos encontrando admiração no mundo em que nós vivemos. A gente admira o desconhecido. A gente não admira o que está conhecido. Porque a gente está com dificuldade de diálogo. A gente está com dificuldade de percepção. A gente está com dificuldade de compreensão. A gente está com dificuldade de misericórdia. A gente não é misericordioso. Às vezes a gente encontra gente que assume certas lideranças nas comunidades e essas pessoas não têm o mínimo de misericórdia com o pobre, o mínimo de misericórdia com o indigente, o mínimo de misericórdia com o ignorante no sentido de desconhecer as coisas. Então a gente vive sempre esse patamar, essa lógica estranha de gente mal resolvida na vida e que às vezes assume certos cargos, certas funções, certo poder e ali muitas vezes se tornam tiranos. E o mais complicado ainda, quando a gente que é oprimido, a gente começa a ter a mentalidade e a cabeça do tirano, né? Quando a gente é explorado, a gente tem a mentalidade e a cabeça do explorador. Quando a gente é condenado e a gente tem a mentalidade e o pensamento daquele que condena. Diante de um Jesus preocupado com a multidão, Jesus preocupado em devolver o ser humano a libertação de não ser mais alienado, ter a percepção daquilo que é a verdade e, acima de tudo, depois de momentos de oração, eu tenho que falar as coisas de Deus. Eu tenho que falar as coisas que levem as pessoas a encontrar Deus. E na convivência com Deus a gente vai preenchendo o vazio que há dentro de nós. Essa angústia que a gente sente, esse buraco que há dentro da vida humana, que nem sempre a gente sabe como preencher, nem sempre a gente sabe como viver. Há momentos na vida que a gente lamenta ter conhecido certas coisas, ter vivido em certos ambientes, ter conhecido certas pessoas, mas tudo deve ser considerado como graça de Deus. Tudo deve ser considerado como bênção de Deus, fruto daquilo que a gente vai tendo como oportunidade na vida e a gente vai abraçando, acolhendo e sempre abrindo o nosso coração para que Deus ilumine, abençoe, proteja, nos tire da maldade, nos tire do vazio e preenche dentro de nós essa certeza de que sem o toque de Deus eu corro o risco de permanecer eternamente doente. Sem a bênção de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem o perdão de Deus, eu corro o risco de não conseguir viver a própria vida. Mas a minha fé nos mostra isso. É a experiência de Abraão. Abraão, um homem que descobre, olha, eu fiz uma experiência de fé, que Deus tem vida, que Deus não é igual ao sol, à lua, que não tem vida. Esse Deus tem vida, Ele é invisível, Ele nos quer bem e caminha conosco. Essa experiência de fé. Deus é invisível, tem vida, nos quer bem e caminha conosco. E às vezes quer nos abraçar. Apesar que às vezes a gente nunca entende a figura de Jesus, nesse mistério que Ele é. Alguém que é preocupado em tirar de nós os espíritos maus, e há muito espírito mal dentro da gente. Constantemente ele se manifesta de um modo ou de outro. Aí alguém que quer devolver para a gente a saúde. Com a idade a gente vai ficando cada vez mais doente, mais fracos, mais limitados, mas a oração vai nos curando e nos libertando de tudo isso. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine, nos proteja e nos dê muita paz diante do dia do Senhor que nós aqui nos encontramos. Um abraço, até mais.